O grande diferencial foi quando a gente mudou de graneleiro para combustível, e aí a gente enxergou que tinha muita ferramenta para colocar no caminhão. Inclusive, talvez os erros foram os que mais doeram, foram os que fizeram a gente pensar mais para mudar onde a gente queria chegar. Sair de um caminhão que não tinha nenhum tipo de controle para hoje ter telemetria, câmera de fadigas, câmeras dentro dos caminhões. Então, essa é o ponto de chegada. No meio de 50, 60 transportadores que já são de alta performance, ser o número 1 de determinado segmento. Eu estava sendo preparado para entender que a gente quer levar o transporte, a gente entendeu que tem que ser transportador, mas com esse nível de responsabilidade. Então, bater um caminhão, provocar um acidente é algo que não é normal, não é natural, não acontece. É algo que está nas nossas mãos. E de bastante networking, conversando com pessoas, e a gente não inventou a roda, pelo contrário, a gente aprendeu com todo mundo. Então não é sorte, não é azar, é gestão, é competência, é um legado, é responsabilidade, e é nisso que a gente acredita. A vida do empreendedor, do empresário no Brasil, muitas vezes é uma panela de pressão. Teve alguma vez que você pensou assim, cara, eu vou largar tudo. Olá, amigos! Nós estamos aqui em mais um Carraro Cast, o ecossistema 360 para transportador de elite. Nós estamos aqui sempre trazendo um convidado que é de elite, um cara que transformou seus meios, seus métodos, sua transportadora em alta performance, alta segurança, disciplina e tudo mais. Eu tenho hoje aqui comigo meu parceiro Paulo Martins, que é o diretor comercial Brasil da Carraro Seguros, que toca o time Brasil inteiro, que atende 2/3 dos nossos clientes, são transportadores, então tá acostumado com isso. Então seja bem-vindo para me ajudar aqui nesse dia, Paulo. Obrigado, Carraro. Acho que é muito importante essa conversa com os transportadores, os transportadores de elite, como a gente está trazendo aí, como a gente está nomeando, né? E entender, porque cada transportador está numa região, cada transportador tem uma dificuldade, cada um está em um lugar. Entender deles também, que eles abram o coração para nós de como foi que eles chegaram, onde eles estão hoje. Acho que isso é muito importante aí para o nosso ecossistema. Tá. E esse podcast nós estamos gravando aqui nos estúdios do Joel J, que é o nosso mentor para fazer isso. A gente gosta sempre do melhor, e ele é o melhor, né? Ele é o melhor. A gente teve na gravação dele ontem, uma gravação ao vivo dele. E aí era pra gente começar esse podcast pra frente, e ele falou, não, vai começar já. Eu falei, a gente não tem preparado tudo, vai fazer no meu. Ele teve aqui antes e cuidou de todos os detalhes, cara, uma síntese fora do normal. Muito obrigado, meu irmão. Se isso aqui for um sucesso, você tem sua mão nisso, tá? E a ideia é que a gente leve luz. Apesar da gente ser no mercado de seguros, a gente sempre teve em vista que a gente... eu atendi há 40, 45 anos atrás, atendi um acidente. Eu chorei junto com uma esposa por um marido que estava morto no meio das ferragens, por um filho. Eu já vi essas cenas acontecer. E isso me chocava. Mas também chocava o motorista que perdia a carta, perdia o serviço, até era preso num acidente que ele estava dirigindo um caminhão e ele não foi culpado. Por quê? Porque o transportador, ele é quase invisível para o mundo. A não ser quando tem uma greve de uma semana e falta alimento, falta água, falta papel higiênico, falta tudo. Nessa hora ele é visto. No resto, sempre é um caminhão grande que no caso de acidente. Então a gente trabalhou muito nisso, a gente foi criando um ecossistema de treinamento, de ajudar os nossos... Nós somos apaixonados por transporte, só não somos loucos como nosso convidado de ter caminhão. Mas do resto a gente é igual. Ele é só louco, duplicidade, por ter caminhão, e aí tá o risco nele, mas a gente sempre... foi com isso. Então tá aqui um cara que é amigo, que é irmão, a gente já viajou junto, já não dormiu junto, mas dormiu em cama separada, né? Brincadeira, porque eles vão ver, ele é um cara bem sarrista de tudo que você faz. Eu falei para ele ser comedido aqui, mas é brincadeira, pode falar o que você quiser, o microfone é aberto. Da Transanet, considerado numa das maiores competições de transportadoras seguras, 25, Raizen Shell,
foi a melhor transportadora no segmento por 2 anos seguidos. E isso é muito orgulho. Eu estava lá na hora que você levantou o troféu, fui para cima do palco, abracei, beijei, que nem se eu tivesse ganho. Então é uma enorme satisfação ter você aqui, irmão, conosco, para conversar um pouquinho de você, da transportadora, mas você é o foco. Nós erguemos uma bandeira de levar para o mercado quanto a transportadora é importante e levar para o transportador quanto é importante ele evoluir em segurança, em processos, em metros. Eu ouço muito transportador falar, né, que cliente, não, o caminhão tem que rodar. E daí você esquece segurança, você gasta mais lona de freio, mais pneu, mais combustível, mais tudo. Então o que importa é o que sobra no final. Quando você tem um processo e coloca esse processo, você vai economizar tudo e tem que caber no papel, não pode deixar passivo e tudo mais. E você é um professor nisso, porque você fez na prática. Então, tanto que você põe o seu nome na transportadora, você realmente põe o seu nome lá. Jacinto Zanetti, da Transanet. Bem-vindo ao CarraroCast. Legal, Marcão. Obrigado. Paulinho, obrigado. Puta, é fácil, né, falar dessa alta performance que vocês pregam, e acredito que é isso que nos une, né? Lá se vão 25 anos que a gente fez e assinou comercialmente o primeiro negócio, foi através de uma apólice de seguro, e o grande diferencial já estava ali, que não era só um seguro, era telemetria, rastreador, preocupação com o risco, com a seguradora, enfim. Então, desde lá de trás, o diferencial era não só segurar o teu patrimônio, mas ter responsabilidade por ele, ter melhor informação, e eu vejo que foi isso que no primeiro momento, a gente se uniu, né, gerando diferencial, e aí, na linha do tempo, nunca parou, né? Então, entender como que a gente fazia seguro, como que era relevante para a companhia que fazia o seguro, mas tudo isso era só uma maneira ainda de tirar uma cortina de fumaça que era a grande missão da gente, que era entregar um trânsito seguro, de fazer com que os nossos motoristas voltassem para casa, né? E lá, há 25 anos atrás, batia caminhão, né? Não era esse mundo que a gente vive hoje, né? Então, foi uma grande evolução, uma grande jornada. Então, a gente batia caminhão, tinha problema, não tinha gestão, não tinha números como fazia hoje, a gente vivia em outro segmento, a gente vive o que todo mundo vive, que é o retrato do país. Então, de onde o nosso V0, da onde a gente partiu, era esse momento, né? Olhando lá para trás. Da onde que a gente chegou, né? É uma honra para quem a gente trabalha basicamente com a frota para Raizen, e eles têm uma cultura e um compromisso com a segurança, e nós conseguimos fazer junto com o time, com a liderança, com o pessoal de SSMA, não ganha um título sozinho, não é uma... e o que é mais valioso de tudo isso é como que os nossos motoristas entregam, como que eles dirigem cada quilômetro, como que eles cuidam de cada ultrapassagem, ou como que eles se retraem em cada subida, em cada descida. É o comportamento deles que faz toda a diferença. Então, né, falar que o Jacinto Zanetti, eu só sou talvez o capitão desse barco, mas a gente tem uma gratidão eterna e muito séria, muito responsável para os motoristas. São eles quem entregam um trânsito seguro na última instância. Legal que você traz um cenário para nós, né, Jacinto, de como era, como é hoje. Você traz um pouco do que aconteceu nesse contexto, mas a gente vê que muita gente vê topo, mas não vê a caminhada, né? O que você pode falar para nós do grande momento de inflexão que teve dentro da transportadora e na sua vida também? Porque atrás do CNPJ tem um CPF. Qual que foi o momento de inflexão? Então, legal, Paulinho. Bom de você me fazer revisitar isso daí, né? A gente trabalhava sem regras, né? Empresa familiar, começa com o primeiro caminhão, né? Coloca o nome
do sobrenome da gente, é um legado da família, começa pequeno. Então, assim, a gente achava que conversando com os amigos do networking nosso, né, nós somos uma cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo, que é Oswaldo Cruz. Então, num posto de gasolina que a gente tem, então conversando com os caras, então pagava comissão, era do jeito que todo mundo era, nunca tinha estudado, nunca tinha se dedicado a entender como é que funcionava. Comprava o caminhão, dava para o motorista e vida que segue. Na linha do tempo, na compra do meu segundo caminhão já vem o primeiro acidente. Então já acontece o problema, já vem a pancada, já tem o compromisso e não tem o caminhão, aonde que muita gente perde tudo e se perde, né, pela falta de gestão. Então esse é o primeiro momento. A gente continua com a transportadora, mas eu nunca me conformava com isso, não achava legal, não dá para imaginar. Só um minutinho, olha para mim. Não se conformava com isso. Tem muitos de vocês, transportador, que não se conforma no caminho e no momento que está a sua transportadora. E assim, eu sei que essa inconformidade, que é não querer estar daquele jeito, querer melhorar, que fez essa inflexão. Desculpa te interromper, assim, mas eu tinha que chamar essa atenção para isso. Porque muitos de vocês estão com dor, mas aquela dor que chora, reclama, mas não faz nada para mudar. Então, quem não muda, não vai mudar o resultado. Quem não muda o caminho, não muda o lugar que vai chegar. Então, quer dizer, ele está dizendo que eles viram isso, mas então isso não estar se conformado, o que causou em vocês? Sim, indignação, né? E falar assim, não pode acontecer isso. E no meio do caminho pode ser um motorista, né? E isso que eu falei que realmente tem muito valor para nós, é que eu nem sonhava. Por que eu fazia isso? Porque tecnicamente o meu nome, o Jacinto Zanetti, faz menção a meu avô. O Jacinto Zanetti, o pai do meu pai, é uma história que tem 71 anos, morreu num acidente de caminhão. O meu avô, ele não era motorista de caminhão, não estava no caminhão, estava num caminhão e por má condução, por o caminhão não estar preparado, por tudo isso, ele foi embora com 40 anos de idade. Então, o Jacinto Zanetti foi embora muito cedo e deixou minha avó com 4 filhos, meu pai com 10 anos de idade, né? E nesses 71 anos da ausência do meu avô, todo dia meu pai tem uma menção, ou uma lágrima, ou um sentimento por conta da morte do meu avô. Então, a gente sempre visitava o túmulo do vô, né? E sempre ia lá e talvez de uma maneira indireta eu estava sendo preparado para entender que a gente quer levar o transporte, a gente entendeu que tem que ser transportador, mas com esse nível de responsabilidade. Então, bater um caminhão, provocar um acidente é algo que não é normal, não é natural, não acontece, é algo que está nas nossas mãos. Então, quando eu disse que o primeiro diferencial foi ter trazido o rastreador, a gente sabia onde era o caminhão, né? O grande diferencial foi quando a gente mudou de graneleiro para combustível, e aí a gente enxergou que tinha muita ferramenta para colocar no caminhão. Isso lá por... Então a inflexão foi pela dor. Você estava com dor porque era um transporte que não pagava para ter um controle, ou os transportadores tinham que brigar, não, você tem que pagar inclusive para não ter controle e segurança, e aí você falou, esse mercado é mais especializado e eu quero ser especializado, foi isso? Qual foi o motivo da inflexão? Eu diria assim, o network que vai aumentando. Você convive com um caminhão no graneleiro, é uma realidade. Quando você vai conversar com o tanque, são empresas que são corresponsáveis pelo que tem que fazer, então vem com um pacote de mudança, vem com um pacote de exigência. Na verdade, é conhecimento. Então, assim, o caminhão tem regras, o motorista tem direitos, as empresas têm que cumprir isso daí. E a gente, como brasileiro, simplesmente deixava ao Deus dará e não fazia a tarefa de casa. Então, como empresa, quando eu entendi que na mudança
o cliente fazia, era importante para o cliente também, a gente entendeu a responsabilidade que a gente tem quando solta um caminhão para andar. Então, ali no combustível a gente entendeu de velocidade, né, que era importante, e é uma jornada. Não é você chegar no topo, não é apertar um botão no elevador e sai do zero e vai para o último andar. Não é isso. São passos, são degraus que a gente vai fazendo na linha do tempo com tudo que tem acontecendo, né? Então, sair de um caminhão que não tinha nenhum tipo de controle para hoje ter telemetria, câmera de fadigas, câmeras dentro dos caminhões. Então, essa é o ponto de chegada. Mas como foi feito isso é uma história de anos e de bastante networking, conversando com pessoas, e a gente não inventou a roda, pelo contrário, a gente aprendeu com todo mundo. Então, é isso daí. Um pouquinho de todo mundo que entrou na transportadora, inclusive talvez os erros foram os que mais doeram, foram os que fizeram a gente pensar mais para mudar onde a gente queria chegar. Tá. Nessa trajetória, você é a cara da empresa, mas você tem uma equipe. Aí você tem uma equipe que está acostumada de um jeito, como você falou, sem controle nenhum. Aí você quer passar a ser uma transportadora de alta performance. Qual tipo de profissional foi mais difícil encontrar ou transformar os seus profissionais a essa ideia de alta performance? Você foi buscar no mercado, o interno, ou foi uma migração dos dois? Legal, Marcos, bom você perguntar, porque assim, quando você conversa com muitas pessoas que gostariam de ter o resultado, mas não estão dispostas a pagar, vão terceirizar e colocar que a culpa é do motorista, quando na verdade a culpa é da empresa, que não tem o processo certo, não tem o treinamento para o cara, para o motorista. Então, as empresas, né, no nosso caso, uma pequena empresa lá atrás, então a gente não tinha essa metodologia, não tinha gente para capacitar, não tinha isso. Então, juntando com outras empresas, aprendendo com outras empresas, a gente contratou treinamento. Então, assim, o motorista fala, o cara é difícil de mudar. Não, o motorista é a parte mais fácil na minha opinião, porque o cara só precisa entender e por que ele está fazendo isso. Então, o motorista, quando ele sabe, a empresa, quando determina regras e estabelece elas e dá para o motorista, segurança dele mesmo. sempre para Mas ele. ele não quer, às vezes, e o que não quer? Mas o que não quer, ele sai naturalmente. Ele sai ele não faz sentido. Não é para todo mundo. Tem gente que quer fazer errado, né? Mas uma grande parte, a gente percebeu que treinava as pessoas, que treinando pessoas, elas no primeiro momento sentiam dificuldade na linha do tempo, elas não queriam mais outro modelo. Não se viam mais voltar atrás. Eu tenho um motorista que está com a gente há 25 anos. 25 anos. 25 anos e ele está junto. E hoje já foi violador, já foi um cara que tinha bastante problema e hoje é um dos melhores motoristas. Sempre foi um dos melhores, mas ele é no quesito de SSMA, de segurança. Um cara que está há 25 anos na empresa, nunca ralou um caminhão. Então, ele tinha a cultura dentro dele, só que não tinha alguns indicadores que ele não trabalhava, que não era cobrado. Quando cobrou, acertou. O cara fez. Então, processo. Exatamente. Então, assim, treinamento, né? A gente não aprendeu, não saiu da barriga da mãe da gente andando, aí caiu, levanta. Caiu, levanta, engatinha, começa, e é o processo do ser humano. Então, assim, cabe, compete, e é esse o nosso dever como transportador, como liderança, de mostrar o que é correto, fazer cumprir regras e leis. Então é isso que vai fazer com que o motorista se sinta valorizado, para que é direito dele, e ele vai fazer isso porque a garantia é para o bem dele. Então, na linha do tempo, isso, assim, para contextualizar, a gente, no tempo que rodava no Graneleiro, batia 2, 3 caminhões todo ano. Então, quando a gente trouxe para esse método, a gente está há 8 anos sem um acidente.
Então, Como? 8 anos. Você tinha 3 Três acidentes em média no 3 ano. acidentes. Eu sei os números, sabe, né? Você sabe que eu sei seus números, né? Tinha ano Mas que tinha é isso. 4, tinha ano que tinha 4. Isso. E 8 anos sem um É acidente, isso. cara. Então, assim, essa é a história do que treinar, que não é sorte. Que quando todo mundo fala, é normal, bateu, tombou, matou, morreu. É normal, né? E o seguro paga isso, mas para nós não fazia sentido. Talvez por esse legado, por esse algo muito maior, que é o caso do meu pai, né? De ter perdido o pai. Talvez não estava tão claro, talvez não, com certeza não estava claro qual que era a missão. Qual que é a missão da Transanet, né? Todo transportador, todo ser humano vai de um ponto A para o ponto B. Todo mundo dirige, nossos filhos vão dirigir, todo mundo dirige. Porém, de que forma, né? Como uma empresa profissional, como que ela tem que agir? Então, esse legado é que é valioso, né? Eu já tive que dar uma notícia para uma mulher que o marido dela tinha falecido num acidente de caminhão. Não foi da nossa empresa, mas podia ter sido. Então, assim, é algo que eu não desejo para ninguém. Então, não é fácil. Chegava uma mulher, mas como se... realmente, tem que dar notícia com o cara que tá saúde, porque é uma coisa que lá tá capengando, tá internado 10, 20 anos, sofrendo uma coisa. Agora, um cara saudável, feliz, trabalhando, que vem pouco para casa, mas ela tá esperando para voltar e chega a notícia. É isso. Então, assim, Chora junto? Nossa, cara, é horrível. Não é bom falar. Assim, a gente fala para fazer menção, mas assim, é horrível. Não tem nada pior no mundo do que você fazer isso. Não tem nada. O caminhão bateu, roubou, compra outro, o dinheiro paga. Mas isso não é esse é o maior problema, né? Não tem palavras. Olhar para uma mulher e falar, teu marido infelizmente, né, sofreu um acidente e ele não vai voltar. Então, assim, não é sorte, não é azar, é gestão, é competência, é um legado, é responsabilidade, e é nisso que a gente acredita. Esse nível de entrega, de alta performance, né, Jacinto, ele causa dor. A vida do empreendedor, do empresário no Brasil, muitas vezes é uma panela de pressão. Teve alguma vez que você pensou assim, cara, eu vou largar tudo. Passou isso aí na sua cabeça alguma vez? Nos últimos 3 minutos atrás, antes de entrar, já dava vontade de parar, né? Mas assim, cara, a gente pode reclamar ou a gente pode resolver. Então, assim, dessa dor a gente entende. Você conta uma historinha do reclamar pra mim. Conta aqui pra gente a historinha do reclamar, que eu gostei demais. Tá legal. É que reclamar, o clamar, é a hora que é algo desesperador, né? A gente clama a Deus, a gente tá em algo, assim, muito grave, né? E o é de um fluxo ao contrário, de ficar clamando, pedindo, reclamando, clamando, mas é um fluxo ao contrário, né? De ré, né? Que a gente está voltando para trás, é um desespero, né? Já o resolver, quando você tira o o solver vem de solução, né? É um ciclo positivo, é um ciclo virtuoso, que você está jogando água como se fosse uma sujeira, que vai limpando, vai dissolvendo de uma forma positiva, e as coisas vão clareando, vão se tornando limpas. Então, Mas isso vem de fora ou é uma coisa de dentro? O reclamar ou resolver? Marcos, eu digo assim, a gente acho que falta informação. Veja bem, pessoas são reativas, podem estar desmotivadas, mas podem, a hora que a coisa está boa, tá todo mundo feliz, a hora que está ruim, elas ficam ruins, mas a gente tem o dever de ser motivado. Quando a coisa está ruim, a gente tem que ter fé. Quando a coisa está boa, a gente tem que continuar com a fé e tem que ser feliz e celebrar. Então, respondendo, é de dentro. Então, é isso que a gente tem que... Deixa eu dar... Olha aqui para mim. Isso tem no mundo que ele falou. Reclamar ou resolver é uma decisão interna que eu trago para fora. Quando eu reclamo, segundo ele, eu estou de novo chamando o problema, clamando, para o problema continuar comigo. Quando eu tenho uma cabeça para resolver, a cabeça solucionar, então eu paro de clamar,
e vou atrás de solucionar. Até na morte tem a solução, enterro, choro, enxugo as lágrimas, levanto, dou graça pela vida por estar vivo e continuo em frente. Isso aí, legal. Mas assim, é a responsabilidade. Eu vejo que cada transportador, cada motorista, cada pessoa que está trabalhando com o caminhão precisa entender qual que é a missão dele, né? Então, as regras, a lei, a legislação são fusíveis, que estão ali para te proteger. Eu gosto de falar sempre para o nosso time que o 80 por hora, no caso do caminhão de combustível, é exatamente que a partir dali o risco vira perigo. Todos nós temos riscos, estamos vivos. Uma hora tudo vai acabar, né? Você pode colocar um pneu novinho no teu carro agora, se ele não estiver bem alinhado, se ele não estiver bem calibrado, ele vai acabar prematuramente. Vale, né? Vale a mesma para a vida. Então, quando a gente foi trabalhando, conhecendo metodologia na pirâmide, né? De Birk, quando a gente olha quanto que que no final, a cada 600 ocorrências pode uma pessoa, a cada 600 vezes que você sobe numa cadeira, sem ter proteção, uma pessoa morre. Então o que a gente tem que fazer? Tem que subir numa escada, tem que fazer bem feitinho, para trocar uma lâmpada, vai acontecer. Então a gente tem que mitigar os riscos. E dirigir, lá no passado, batia 3, 4 caminhões por ano, porque não controlava a velocidade, não controlava a jornada do motorista. Tinha, não... Mas 4 que bateu, tinha 1.500, 2.000 quase acidente, que é quase teve Sim, acidente. exatamente. 30.000 violações, né? Isso, é isso. Então, quer dizer, não é sorte ou azar, é estatística, é controle, é gestão, é entender que dentro do negócio, quanto mais você cuida, quanto mais você zela, quanto melhor teu motorista faz checklist, quanto mais ele sobe direitinho na gabine, que ele está uniformizado, que ele respeita a velocidade, que o teu time de apoio está fiscalizando, cobrando e melhorando ele, dando feedback assertivo. Quanto mais você trata, maior fica a pirâmide. Assim como no pneu, quanto mais você calibra, quanto mais você cuida dele, ele vai durar mais. Quanto mais você cuida do teu time, dos teus motoristas, o acidente vai ficando cada vez mais distante. E é isso que a gente faz e se orgulha. E eu falo isso para os nossos motoristas, que falam que a gente é muito chato na base da pirâmide, que a gente quer aumentar, quer aumentar, quer aumentar. E na nossa projeção a gente tem um acidente nos próximos 70 anos. Daqui a 70 anos. Daqui a 70 anos eu com certeza não vou estar e ninguém do time vai estar. Então é essa a expectativa que a gente quer falar para todo mundo e garantir para as esposas e para legal, Paulinho, mas garantir para as esposas, para a família, que quando as regras são cumpridas, a fatalidade claro que pode acontecer, acontecem, mas o que depende da gente, o que depende da gente, do nosso time, do treinamento, a gente vai conseguir fazer com que essa profissão tão honrosa seja melhor valorizada, que seja melhor respeitada e que os caras voltem os homens e as mulheres que estão lá, voltem para casa. Esse é o maior legado que a gente quer passar. E assim, dentro dessa cultura que você colocou, dessa alteração, que recado você dava? Quer dizer, são 3 décadas, pelo menos, a gente faz negócio, se torna amigo há 2000, 2001, se tornou amigo mesmo, a gente já viajou junto para vários lugares. Você acha, né, mano? Assim. Faltou mais, né? Mas a gente teve muita viagem junto, e aí eu tenho inclusive a Giovana aqui assistindo a gente, teve algumas delas que ela teve junto ali, viajando com a gente, né? Legal. As famílias e tudo mais. Muita história bonita. Boa. E gostosa, né? Você vê que 3 décadas, tecnologia mudou e veio Covid, veio isso e veio aquilo. E aí tem muita gente com sonho de ter uma transportadora, né? Imagine que alguém quer começar agora. Ele está lá dentro, ele conhece, porque você não conhece nada, então ou ele é gerente de uma transportadora, e ele quer começar uma empresa de transporte hoje. Que recado você daria para essa pessoa?
que quer entrar nesse ramo hoje? Não entre. Não, entre, o país precisa. Nós temos, infelizmente, um déficit de infraestrutura, né? O país precisa do caminhão, o país não tem uma infraestrutura, nós temos muita dificuldade. Na verdade, o caminhão e o caminhoneiro e as empresas são heróis, elas que levam o país para frente. Então, falar para não aconselhar alguém não ter uma empresa de transporte é fadar o fracasso da nação, do país. Então, eu sim digo e sempre digo para todo mundo quando veio falar por que você... Nossa história, começamos com um caminhão, tinha 22 anos, né? E aí a gente foi escalando, foi comprando foi comprando outro, e muita gente vinha me perguntar, né? Puxa, cara, eu adoraria ter caminhão, mas eu não sei se eu não tenho paciência, não tenho saco para lidar com um motorista. Eu falei, então não compre caminhão, porque você tem que gostar de pessoas, né? Então, assim, em um momento da minha vida, quando Eu conheço muito transportador que ele adora caminhão. Como que ele faz daí? Ele adora caminhão, mas ele não gosta muito de pessoas. Não funciona, né? Lá atrás, quando eu comprei meu primeiro caminhão, e eu achava uma máquina fabulosa, né? Então se o meu motorista arranhasse, fizesse um risquinho, eu ficava o cão com o cara. E isso, na linha do tempo, com o turnover, vai trocando o motorista, vem aparecendo vem um melhor, vem um pior, eu fui entendendo que a gente tem que cuidar de pessoas. Os caminhões, claro que precisam ser cuidados, e são cuidados, são sempre bem cuidados. Porém, a gente precisa cuidar de pessoas. Se o cara quiser ter uma transportadora, quer ter um caminhão e não gostar do motorista, ele está no lugar errado. Tem que ter identificação com pessoas, com o motorista que vai trabalhar. E eu vejo que a grande maioria acontece assim, é um pai, é um tio, é um primo que tem o caminhão, e não foi diferente comigo, foi inspiração dos clientes que abasteciam no nosso posto lá de Oswaldo Cruz, e foi assim que me despertou o desejo, a vontade de comprar caminhão. Então, e aí, lá no posto, a gente gostava já do motorista, a gente já se convivia com o motorista. Então, o recado é gostar de pessoas. O posto de combustível, então, é anterior à transportadora, Sim, o posto se encontrava lá, sim. o desejo de ter caminhão. Surgiu do posto. Eu sou nascido no interior, eu sou nascido em Santo André, na verdade, meu pai é um cara que nasceu debaixo de um pé de café lá em Oswaldo Cruz, foi para São Paulo, virou metalúrgico lá, e eu não tinha expectativa nenhuma de ser empreendedor, de nada. Meu pai era metalúrgico, minha mãe é costureira, a gente morava de favor na casa do meu avô, que era porteiro de uma fábrica, minha avó também era costureira, então, de origem, não imaginava nunca, só imaginava que eu iria trabalhar, Mas por conta de uma dislexia que eu tenho, eu nunca consegui passar numa entrevista de emprego, então não me sobrou muita oportunidade a não ser trabalhar com o pai. E aí quando ele vendeu o posto, é verdade, é real. E aí a gente comprou o posto e comprou o primeiro caminhão. Então foi assim, né? E de lá para cá a gente também foi fazendo vários treinamentos, fez bastante curso, né? Conheceu os melhores caras que tem nesse Brasil, né, de transporte, né, a Transanet é um pouquinho de cada pessoa que eu conheci nessa vida, né, principalmente de pessoas que são os fornecedores, como o próprio seguro, que trouxe o ecossistema de não só fazer uma pólice, mas de gerar proteção para o caminhão, não só com os vendedores de caminhões ou de carreta, que também nos deram informação para dirigir melhor, para dirigir mais economicamente, para fazer tudo isso. Então, assim, eu só sou a somatória de todas as pessoas que eu convivi, né, nessa vida, e aprendi mais, talvez, com os que mais me deram problema, porque foram eles que me fizeram repensar o processo e fazer melhor. Aprendizado, vida, reflexão. Assim, o que você falaria pro seu eu de 20 anos atrás? O que você traria para ele? 20 anos atrás? Imagina, com o senhor experiência, a questão é o seguinte, esse é um quadro que a gente faz, que o Paulo ficou de fazer agora. O Jacinto, agora, volta para o Jacinto em 2006, para aquele Jacinto lá. Então, mas não tem utopia eu pensar que eu vou dar um recado porque ele vai voltar. Mas isso é para fazer pensar.
E é uma lição que, às vezes, para um que está 20 anos atrás, você tinha 10, 15 anos de transportadora. Então, talvez a lição para um que esteja com 10 ou 15 anos e ter no momento, às vezes, de ou desistir, ou não quero, ou dúvida, ou eu quero implantar SSME, não consigo. Então, esses últimos 20 anos, que experiência trouxe para você? Se tivesse oportunidade, túnel do tempo, você está voltando 20 anos atrás para pegar aquele Jacinto lá e dar um conselho para ele. Há 20 anos atrás, a gente tinha bastante energia, né? O que eu diria é que tinha que aprender. Se eu pudesse voltar para o Jacinto de 20 anos atrás, era aprendizado. Tinha que estudar mais, tinha que se preparar mais. Cada viagem, cada visita de amigos, de transportadoras, foram ali que eu fui aprendendo. Era visitar mais, era se comunicar, se trocar mais experiência com transportadores. Esse quer dizer, campo, você ia falar campo pro de Jacinto, batalha. você ia falar lá pro Jacinto, Jacinto, sai fora da casinha. Veja o que tem fora, vai treinar, vai se educar, vai ver oportunidade, porque, conforme o Daniel falou, né, lá atrás, que a ciência ia multiplicar, e se multiplica muito mais rápido. É diferente, a gente conversa muito, né, Jacinto? Você me conta muita história, adoro essas histórias, porque eu uso elas em treinamento dentro do ecossistema, quando eu vou treinar, né, a do milho, do Doug lá, da competição americana de maior produtor de milho, de sacas de milho por hectare, né? Você contava umas histórias dessas e eu pego e traduzo isso. Não vou pagar royalty para você, mas eu traduzo isso em treinamentos. Tá? Mas você ia falar, então, sai fora e vai estudar, vai experimentar, vai ver o que o mundo tem. Chacoalhão. Eu vejo assim, acho que a gente não pode se conformar, né? Fazer sempre o mesmo não vai mudar o resultado. Então, tem muita oportunidade, tem muita tecnologia. A gente tem um caminhão que um caminhão, já é uma empresa, e como que a gente não entende, não conhece as leis, não entende o que é. Não é simplesmente comprar um caminhão e dar para um motorista e acabou por aí. Então, esse tipo de investidor não é um transportador. Então, é um mercado muito difícil, é bastante competitivo, temos muitas responsabilidades e quanto mais a gente está preparado, quanto mais conhecimento, quanto mais histórias a gente coleciona de quem já sofreu a mesma dor, que sofre a mesma dor, que vai sofrer a mesma dor, a gente fica mais poderoso na tomada de decisão. Então, lá para trás, tem que estudar mais, tem que estar mais próximo de outros cases, porque o que você não viveu, alguém já viveu. E o que você viveu, você pode servir de companheiro, você pode servir de exemplo para que não aconteça o que aconteceu contigo para outras empresas. Muito bom, muito importante. Eu falei, vamos contar, né? Que eu já usei em treinamento essa ideia de competição, que é isso de estar encontrando. Eu vejo assim, e ainda continue na maioria dos transportadores, eu tenho que esconder tudo que eu faço de certo, porque assim eu vou estar na frente dos outros. E aí parece que isso é uma análise que eu faço, aí parece que eu estou na frente dos outros, e os outros que estão atrás trabalham um preço indiscriminadamente, né? A qualquer preço, às vezes criando um passivo, às vezes não pagando imposto, às vezes tendo atitude suspeita, às vezes eu vejo isso, né? E aí você fala que tem que buscar conhecimento, e o conhecimento está naqueles que são da mesma atividade, que a gente está braço junto. Eu sei que vocês chegaram, filosofia dessa empresa, discutir muitos os erros e acertos de todo mundo junto, não para acusar quem errou, mas para que os outros aprendam daquilo que aconteceu e liguem um alerta. E esses dias contei a história do Doug lá do milho, né? Então conta essa do maior produtor de milho por hectare dos Estados Unidos. Eles são muito competitivos, né? Os americanos, uma das coisas que eu admiro neles, que eles competem em tudo, né? O maior cortador de lenha, o maior não sei o que tem, o maior isso, o maior aquilo, estatística. Eles medem. Eles aferem, né? Mas assim, tem muito disso no Instagram. Eu vejo assim, a gente está sempre no mesmo ecossistema.
e falando pro maior produtor de milho, falou: "Qual que todo ano sempre é o senhor quem ganha, né?" E ele disse assim, que o grande segredo é que ele pega a semente dele vitoriosa e ele distribui para todos os vizinhos dele. Falou: "Ah, mas você não tem medo que eles possam ficar melhor do que o senhor?" Ele falou: "Olha, se eles ficarem melhores não tem problema, o problema é se eles ficarem piores, porque a polinização do milho vai se dar pelo vento, pelas abelhas, por tudo isso, e se o meu vizinho for pior do que eu, ele vai estragar a minha plantação de milho." Então, a gente está dentro de um ecossistema, trabalha com a mesma metodologia, então às vezes um insight, como que a gente imputa um dado, no nosso caso, como a gente imputa uma cerca eletrônica, como que a gente faz, como que a gente premia, como que a gente trata uma não conforme, isso é muito positivo. Então, assim, as empresas têm o mesmo treinamento no nosso ecossistema, mas alguma coisa a gente faz de diferente. Então, esse é quem vai fazer a diferença, não é só o livro, é a presença, é a paixão do teu time que vai fazer e como que ele vai convencer ou mostrar para o motorista que é o direito dele, que ele vai fazer de uma forma excelente. Então, a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas a gente não sabe usar tudo dela. Então, esse é assim que o teu motorista vai entregar lá na frente segurança para todo mundo. Então, mais importante do que isso é que pode ser que a gente vai sair daqui, vai para a casa da gente, todo mundo vai se locomover, e o que a gente tem orgulho é que nunca aconteceu nada com os nossos caminhões, nas nossas operações, que a gente não ceifou nenhuma vida, e isso me remete lá no que acontece, né, com o que aconteceu com meu pai, dele ter chorado lá pela morte do pai dele, e a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso para que não aconteça com alguém nosso e do nosso ecossistema. Então a gente sempre recebe outras transportadoras na nossa empresa, a gente não sabe tudo, mas como a gente faz. Acredito que esse seja o grande diferencial. Como no detalhe que o nosso time, e não é mérito meu, as pessoas estão engajadas com esse propósito e elas entregam algo que é diferente. Então não é o Jacinto Zanetti quem inventou tudo isso. É o time que a gente tem que entrega. O time é mais importante. O time. Então o time é mais importante. Sim. E você entrou nesse transportador de alta performance para atender o combustíveis, então, há quantos anos? A gente começou com combustível em 2006, né? A gente era graneleiro e a gente do interior do estado de São Paulo, ele tem muitas usinas de álcool, e a gente virou combustível, aproveitando a oportunidade tinha muito álcool para exportação, o valor nominal do frete, comparado com o que a gente transportava do grão, parecia ser melhor, e foi assim que a gente começou no combustível. A gente sabia tudo logo quando entrou? Não. A gente trabalhou do jeito que a gente trabalhava no graneleiro. E aí, na linha do tempo, na construção dos clientes, no entendimento errando. Começou a aplicar um SSMA forte. Eu vou fazer tudo agora no SSMA de alta performance. A primeira vez, hoje a gente teve a felicidade aí, como você bem disse, de receber durante 2 anos aí o prêmio de SSMA, mas a primeira auditoria nossa, lá em 2012 ou 2013, a gente, de 0 a 100, a gente tirou nota 4. A gente sabia o que tinha que fazer, mas não sabia como fazer. Então, assim, é um processo, é uma caminhada. Quando você for homologado com nota acima de 9, que mas o legal, Marcos, é que, assim, mesmo você não tendo as evidências todas, que para um professor, se fosse uma nota, falar, reprova esse aluno. Mas falou, mas esse cara sabe fazer conta de matemática, esse cara sabe falar português, né? O que aconteceu com a gente? A gente teve uma nota muito baixa, porque a gente não sabia evidenciar. Então, o cliente falou, não, vamos cortar essa Transanet, esses caras não dão conta, não, acho que vão ser um problema para nós. E as pessoas que fizeram a diferença. Falou, não, eles nos atendem bem, eles entregam certinho para a gente, tem alguma coisa errada aí, né? O número é baixo,
porque não era fake, mas a empresa performa muito bem. O número não fala com a entrega que a empresa tem. Então, talvez vão ter empresas que vão ser auditadas, e aí mas elas têm o compromisso da entrega, de fazer tudo certinho, mas talvez não são tão bons em evidenciar todo o processo. Então, dali, a gente podia ter perdido o serviço quando a gente trabalhava para uma grande companhia de combustível, e ali foi uma girada de chave. Puta, vamos investir em processos. Vamos fazer com que o nosso motorista, que se ele deu um excesso de velocidade, não é só, pô, meu amigo, o senhor passou da velocidade, né? A gente começou a entender que tinha que premiar no primeiro momento e depois tinha que trazer responsabilidade. A gente precisava vender para ele que ele não correr fazia bem para ele, porque se ele andar acima da velocidade, pode perder a carta, né? Pode acontecer um acidente, pode acontecer tudo de ruim, e a gente mostrou para ele que era importante, que era valioso para ele, com todo o avanço de todas essas informações embarcadas, as cargas também são agendadas, tem hora para chegar, a viagem realmente também um compromisso das empresas, dos embarcadores, entregar com tempo decente para que o motorista faça. Então, é um ecossistema que eu gosto de ter, porque dá para fazer certo. Não é que dá para fazer certo. Ou, no mesmo ramo, podia fazer errado. Só que a gente nunca se curvou. Então, entrava para carregar um caminhão 8 horas da manhã, saía 5 horas da manhã, virava um dia inteiro o motorista lá parado, lá esperando. Como que faz isso? Então, não faz o menor sentido. Então, fazer bem feito também tem que fazer com pessoas que vejam valor nisso. Não é para todo mundo que vai fazer, porque é o que acontece, né? Eu conversando com um motorista, filho de um motorista que tem um caminhão, que sofreu um acidente, ele bateu o caminhão em um determinado momento, mas quando você ouve a história, ele tinha puxado a fila a noite inteira, ele descarregou 3 horas da manhã, e é melhor sair de São Paulo, né, a hora que tá que tem menos trânsito, já andou bastante, quer dizer, aí acontece a fadiga, né? Então, precisa ter regras, precisa ter lei. E, infelizmente, a gente não tem fiscalização para isso, mas é nosso dever como empresa, como patrão, como gestor, que o nosso motorista faça o que tem que ser feito. É assim que a gente vê transporte. E a gente tem que ajudar essa comunidade de transportadora que isso tem, independente do que a lei fiscalize, vistorie ou coisa a mais, né? Eu quero fazer uma pergunta vinculada a isso, por isso que eu forcei você estar há 10 ou 12 anos com um pouquinho mais de 10 anos com essa alta performance. Nós temos clientes que estão 30, 40, que eram tops, ainda são tops, mas vocês superaram. Qual é o segredo? É paixão? É amor? Qual é o segredo de vocês em tão pouco tempo perto dessas outras, né, que continuam excelentes, maravilhosas, com padrão, exceção as que não têm, né, e aí você vê na pele que daí começam a sofrer acidente, estavam parados, de repente alguém que não tem tanto amor no negócio, mas o que você acha que evidencia isso de vocês? É a paixão no negócio, a paixão no transporte? O que fez vocês buscarem essa, no meio de 50, 60 transportadores que já são de alta performance, ser o número 1 em determinado segmento? Puxa, Marcos, eu vejo assim, ó, tem muita gente muito boa que talvez não... na verdade, o problema está na gestão, né? Então, assim, em como evidenciar, em não encarar com a responsabilidade, com a coragem que precisa ser tratado. Quando o motorista comete uma falha, a gente não pode se conformar que o 81 por hora de hoje, que não gerou nenhum problema, amanhã pode ser 85, amanhã vai virar 90, e aí pode vir o acidente. Então, assim, temos um processo robusto, e a gente trata com seriedade, mas acima de tudo, é um legado. Por que a gente está fazendo isso? A gente precisa que o time nosso entenda que é principalmente para a segurança dele, né?
A cada quilômetro que o motorista está andando, né, a cada segundo que ele precisa estar 100% lá na direção, porque tem muita coisa que com as câmeras, o que era fatalidade foi distração. O que era uma ocorrência de as pessoas vão falar do acaso, é realmente tá preocupado com outra cena. Então, o motorista também precisa ter consciência que o tempo que ele está trabalhando, que ele está lá dirigindo, que ele passa a vida dirigindo, é de extrema responsabilidade. É muito importante isso para ele. Então, né, a tecnologia nos revisita e, né, nos presenteia com prêmios e tudo, mas quem faz tudo isso é o compromisso do motorista em ter uma receita de bolo para fazer certo e cumprir. E ele fazendo isso é bom para ele, é bom para a empresa, é bom para o cliente, é bom para o mundo. É assim que a gente trata transportes. Maravilhoso. Quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que é muito interessante isso que o Jacinto está falando. Ele falou sobre um pouco de benchmark. A gente teve a oportunidade, né, e a gente escolheu a dedo a Transanet, bem na época ali que vocês ganharam os prêmios da CCMA, de levar um transportador lá de Santa Catarina, de mais de 1.000 caminhões, para ir lá ver como é que era a transportadora Transanet, o que eles estavam fazendo de diferente. Olha como é isso. Surgiu na cabeça dele uma dúvida, o que esse cara tá fazendo diferente que eu posso fazer também na nossa transportadora? E a gente teve agora, depois de praticamente 18 meses, eu te agradeço muito por isso, e ele também deve estar muito feliz lá, ouvindo a gente, né, que a gente conseguiu reduzir a sinistralidade, a gente conseguiu reduzir as ocorrências e a gente conseguiu reduzir também lá na pirâmide Funkybird o acidente fatal, o acidente vultoso. Então, muito obrigado por isso. Tá? Muito obrigado. Legal, a gente, só para contribuir, é isso, né? A gente ganhar um prêmio é sempre honroso, é muito bom para o time, reconhecimento do trabalho bem feito, mas o que é mais valioso é o que a gente acorda todo dia. A gente tem a missão de transportar, mas a gente faz isso salvando vidas. E uma das maneiras da gente falar é abrindo as portas da transportadora, é conversando com pessoas que podem perceber o que é feito. Vai conseguir colocar tudo na totalidade no primeiro momento? Não importa, ele pode ser o maior transportador, se ele não tiver a cultura, não tiver um caminho, não tiver um passo a passo para ele chegar lá, ele não vai fazer. Mas a gente entende que é nossa responsabilidade passar isso. Da mesma forma como a semente do milho lá, a gente tem que divulgar isso daí, porque um prêmio pode acontecer um pequeno erro, uma divergência, mas a cultura da empresa que é o forte. Isso é que é o valioso. Então a gente pode ter aprendido mais rápido do que outras pessoas, mas a gente tem muita responsabilidade em fazer com seriedade. Não é fácil, não é nada fácil. Essa semana a gente deve ter tido alguns desligamentos de motoristas porque tiveram pequenas falhas que a gente faz cumprir com o rigor que a gente trata. Do mesmo forma que a gente premia, a gente aplica advertências, conversas, reorientações, e às vezes o cara não se sente tão à vontade com isso, mas é sempre com muita responsabilidade. Então, com verdade, com transparência, todo mundo sabe aonde é que está trabalhando e por que está trabalhando lá. Então, definir a missão para os motoristas, entender como que eles têm que fazer, é valioso, e o time vai trabalhar para você. Eles vão sentir isso de uma forma verdadeira e legítima. E são eles quem entregam. Não, a gente só dissemina a cultura. Quem vai fazer acontecer realmente lá na ponta é o motorista. São eles que são a peça mais importante da transportadora. Costumo dizer que qualquer marca de caminhão, a Scania, a Volvo, a DAF, a Mercedes, faz caminhão todo dia, mas eles não são uma transportadora. Agora, a transportadora precisa cuidar de pessoas. E precisa entender o motorista, entender o teu time, encantar teu time, encantar tudo isso. Eu faço uma analogia disso que você faz, que o caminhão ele sai com nível de qualidade todos iguaizinho, né? Então você tem lá
A linha de produção, seja de Scania, Volvo, Iveco, Mercedes, Volkswagen, ele sai com índice de perfeição de um para outro igual, né? Com uma regularidade fora do normal. E motorista não, né? São pessoas, mas eu quero que pessoas tá. não são. Como você vai tratar elas? Qual a dificuldade dele? Entender a dor, entender qual a melhor operação. Tem alguns que vão trabalhar numa operação que está mais próxima da empresa, da casa dele. Tem alguns, a gente agora se depara com motoristas que querem ficar 30, 40 dias, que eles querem ficar pelo menos 30 dias sem vir para casa. Então é entender, é customizar, é como o alfaiate mesmo, entender o que é melhor para cada motorista e para a melhor operação. Não dá simplesmente para pegar qualquer operação. O motorista não vai trabalhar em qualquer operação da empresa. Raros vão trabalhar assim. Você tem que também encantar o principal cliente da transportadora. Eu disse tudo isso para dizer que o principal cliente de uma transportadora são os motoristas. Aí a gente, que é o cliente interno, é para ele que todos nós trabalhamos. Não é que a gente trabalha para ele, ele é a ferramenta motriz que vai movimentar o sistema inteiro. Então, precisamos entender, conversar, e a gente faz isso com o nosso time, entende qual que é o melhor perfil. Não adianta só, você falou que ia fazer e não fez, e a empresa prometer e não faz. A gente tem que entregar a verdade. Precisa entregar o que foi combinado com o cara, e o cara trabalhando na operação que ele tá acordado contigo, aí vem tudo. Aí vem segurança, vem performance, vem zelo no caminhão, aí o trânsito fica melhor, acontece tudo isso. Então, é uma somatória de muita coisa para fazer funcionar uma boa transportadora. Como eu conheço, eu sei que vocês fazem alguns processos também de trazer a família para o ambiente do motorista. Eu sei que vocês fazem isso, né? Vocês são mestres em fazer isso, alguns deles você convidou, já fui lá, então tá lá a esposa, e ela não vai só lá para uma festa, um churrasco. Eu vejo que vocês fazem uma introdução lá para mostrar o herói que o marido dela é numa profissão dessa, os filhos ali. Eu me senti muito bem em algumas dessas que eu fui, e parabéns por esse trabalho. Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Isso é legal. Isso é legal, porque o motorista ele tem todas as dificuldades que ele tem no dia a dia, na estrada, né, com todas as dificuldades, tá? Quem é do ramo aqui sabe o que é, falta estrada, caminhão, trânsito, agendamentos, toda sorte de dificuldade. E a hora que ele chega em casa, né, a gente faz muito bem isso, às vezes, com algum teatrinho, né, que a esposa combina, o cara acabou de chegar em casa, combina um churrasco com o cunhado, ou tem que fazer compra, ou tem que arrumar o telhado, tem que tratar do cachorro, e o cara tá precisando também descansar, e às vezes as pessoas não entendem, do lar, claro, né? Do lar, mas o cara não, a esposa talvez não tenha todo o entendimento de quão importante, né, quer brincar com os filhos, quer fazer seu churrasco dentro de casa, mas o cara também precisa repousar, descansar, precisa ter tudo isso, né? E a gente faz isso de uma forma bastante lúdica, além de outras atividades para valorizar o convívio da esposa, e que o que a gente gosta de falar é que a gente quer que o nosso motorista não só seja condicionado a trabalhar por conta das câmeras, por todas essas regras que a gente quer que ele leve a Transanet para fora de casa, que ele dirija o carro dele com a mesma velocidade, que ele use cinto de segurança, que ele seja cortês, que a família perceba a atitude dele ao dirigir. Isso é valioso. É o que a gente chama da Transanet fora da Transanet. Práticas, a gente que tá, e a gente olha os acidentes dos outros, né? Em outros lugares, os seus, graças a Deus, não tem, mas eu vejo que uma boa quantidade, não tem como afirmar, mas uma boa quantidade é feita pela distração do celular. O celular, em alguns casos, está sendo dono das pessoas. Então, eu falo para você, toma cuidado. O celular é dono das pessoas. Hoje eu vejo dentro da empresa, não é só no volante, a pessoa lá só rodando, e aquilo está viciando ela, e de vez ela ser dona do celular para usar para conectividade e tudo mais, o celular passou a ser dono dela. Parece que se ela não olhar, parece que se ela não tiver um sinal de cada mensagem que está chegando, e nós às vezes vivemos uma época lá que o motorista tinha que marcar horário que a família ia ligar para ele, ele ia ligar para a família no orelhão, né, um dia da semana. Quer dizer, então,
também acho que o meio do caminho é legal. E vocês têm uma regra que que a maioria não conhece, mas façam isso, vejam como vocês podem fazer isso, que é motor ligado, celular desligado, né? Então, também para vocês, para ter uma vida boa, para não estar ligado 24 horas, mente, coração, para você descansar, é que a sua mente descanse. Você manda mensagem para sua mente, né? Quando você deixa o celular ligado, você está mandando mensagem para sua mente que aquele celular está ligado e pode ter um chamado a qualquer hora. Desliga o celular na hora de dormir, você desligou e você mandou um recado para sua mente, pode descansar, corpo pode descansar, né? A gente vê isso, né? Eu tenho dia de lazer, dia de aproveitar e eu tenho hora de descanso. Então a gente tem que respeitar muito isso. Bom, foi um prazer ter você aqui, irmão, nesse Carraro Cast, o ecossistema 360 para transportadoras de elite. Você vai receber o troféu Transportador de Elite Carraro Cast, tá? Você, como meu amigo, meu parça, um cara que eu amo demais, é um dos primeiros a estar aqui com a gente, fazia questão disso. Obrigado por você mudar a agenda e estar aqui com a gente, né, aqui no estúdio do Joel J. Obrigado, irmão. Legal, Marcão. Obrigado. Valeu. Paulinho. Paulinho, obrigado por me ajudar nessa. E para vocês, que isso que a gente fez aqui possa trazer um pouquinho de informação. A Transanet está aberta. É realidade isso, não é ficção, não. A gente já levou outros clientes lá que queriam melhorar e melhora muito, né? E outros falam, nossa, como é difícil melhorar, não quero não. Então também teve isso. E aí não melhora. Então tudo que você quer para a vida, né? Então, muito obrigado por ouvir, muito obrigado à equipe do Joel J aqui com a gente, muito obrigado à equipe nossa que veio aí junto com a gente, muito obrigado a vocês, eu amo vocês e fiquem com Deus. Abraço. Até mais.